Se alguém me dissesse, anos atrás, que eu me casaria com um homem muçulmano, eu provavelmente riria. Ou pior, julgaria. Eu cresci em um ambiente cristão, onde o Islã era sempre visto de longe, e quase sempre de forma negativa. As poucas coisas que eu ouvia eram carregadas de medo, de estereótipos, de ideias que nunca parei realmente para questionar. Eu achava que sabia. Achava que era uma religião dura, que oprimia mulheres, que tirava a liberdade, que era distante de Deus de alguma forma. E então, eu o conheci. No começo, quando descobri que ele era muçulmano, confesso, eu fiquei com receio. Aqueles pensamentos antigos vieram todos de uma vez. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nele que não combinava com tudo aquilo que eu tinha aprendido a acreditar. Ele era calmo, respeitoso, paciente de um jeito que eu não estava acostumada a ver. E o mais curioso, ele nunca tentou me convencer de nada. Nunca tentou mudar minha fé. Nunca me pressionou. Pelo contrário, ele respeitava profundamente o fato de eu ser cristã. Isso foi a primeira coisa que quebrou dentro de mim. Porque eu esperava imposição, e encontrei respeito. Com o tempo, comecei a observar coisas pequenas. Ele parava tudo para rezar, não por obrigação aparente, mas com uma entrega sincera. Ele evitava mentiras, até nas situações mais simples. Ele falava de Deus com uma proximidade, como se realmente sentisse que Deus estava sempre ali. E, aos poucos, sem perceber, minha visão começou a mudar. Não foi de uma vez. Foi desconstrução, pedaço por pedaço. Lembro de uma conversa que tivemos uma noite. Eu, ainda com algumas dúvidas, perguntei: você não acha que sua religião é muito rígida? Ele sorriu, sem se ofender, e respondeu com calma: talvez por fora pareça, mas para mim, é como um guia, não uma prisão. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Um guia, não uma prisão. Eu comecei a pesquisar por conta própria. Não para mudar de religião, mas para entender melhor o homem com quem eu escolhi dividir a vida. E quanto mais eu entendia, mais percebia o quanto eu estava errada antes. Eu vi que havia valores muito parecidos com os meus: fé em um único Deus, caridade, respeito, disciplina, família. Claro, também vi diferenças. Muitas, e eu continuo cristã. Eu amo minha fé. Ela faz parte de quem eu sou. Mas hoje, eu não olho mais para o Islã com medo. Olho com respeito, com compreensão, com a consciência de que existem coisas que eu não sabia, e que, se eu não tivesse vivido isso, talvez nunca tivesse aprendido. Hoje, quando alguém faz comentários preconceituosos perto de mim, eu já não fico em silêncio. Porque eu lembro da mulher que eu era, e do quanto eu estava enganada. E respondo com tranquilidade: nem tudo é como dizem, às vezes, você só precisa conhecer de verdade. Eu não me converti, mas me transformei, e talvez isso já seja, por si só, uma forma de aproximação que eu nunca imaginei viver. Atualização. Com o tempo, muita coisa continuou a acontecer na minha vida, mas algo permaneceu constante: eu continuo sendo cristã. E isso nunca foi um problema dentro do meu casamento. Se antes eu tinha medo de que haveria conflito, hoje eu entendo que o que existe entre nós é algo muito mais profundo: respeito. Nós aprendemos a conviver com nossas diferenças sem tentar apagar quem o outro é. Houve momentos em que nossas conversas se tornaram mais profundas, não para convencer, mas para entender. Eu perguntava, ele explicava. Ele perguntava, eu também explicava. E assim, construímos algo raro: diálogo com respeito. Eu continuei participando da minha igreja, mantendo minha fé em Jesus, orando como sempre fiz, mas agora, com um coração mais aberto para compreender outras realidades. E ele continua sendo firme na fé dele, mantendo suas orações, seus princípios, seu modo de viver. O mais bonito é que, apesar das diferenças, há algo que se fortaleceu entre nós: a confiança. Eu percebi que fé não precisa competir. A fé dele não diminui a minha. E a minha não precisa anular a dele. Nós dois aprendemos a caminhar lado a lado, sem tentar mudar o caminho do outro. Claro, ainda existem momentos em que surgem dúvidas, questionamentos ou até diferenças de opinião sobre algumas práticas. Mas agora, isso não nos afasta. Pelo contrário, nos faz crescer. E também houve algo importante: eu aprendi a corrigir meus próprios julgamentos.
Hoje, quando escuto alguém falar sobre o Islã de forma preconceituosa, eu já não consigo simplesmente concordar em silêncio. Porque eu conheço, não só por ouvir, mas por conviver. E sei que a realidade é muito mais complexa, muito mais humana, do que aquilo que me ensinaram antes. Mas, ao mesmo tempo, eu também aprendi algo essencial: eu não preciso me tornar o que o outro é para respeitar. Eu posso continuar sendo quem eu sou, e ainda assim amar, compreender e conviver. E talvez esse seja o maior aprendizado de todos. Porque no fim das contas, não se trata de quem está certo ou errado, mas de aprender a viver com respeito, com amor, e com a consciência de que cada pessoa tem o seu próprio caminho com Deus.